Sendo bem honesto, eu achei que seria mais difícil passar as festas de fim de ano sem bebidas alcoólicas. Eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e esse é o vídeo mais pessoal que eu já postei aqui no canal. Se preparem porque eu refarei a análise psicológica do filme Druk que eu postei lá em 2021. Naquela ocasião, eu ainda consumia álcool e agora, ao reassistir ao filme na Netflix, percebi ser hora de renovar aquela análise. Além de reanalisar o filme, agora pela perspectiva teórica da psicologia cognitivo-comportamental, vou revelar quais eram as minhas crenças pessoais sobre o álcool naquela época e quais são as minhas crenças agora. Estão prontos? Então venha comigo para mais uma análise psicológica, lembrando que ela contém alguns spoilers sobre o filme. Crenças nucleares. Druk nos mostra como o álcool é inserido em nossas vidas sem que a maioria das pessoas tenha a chance de questionar sobre ele. Assim como na Dinamarca, país onde se passa a história do filme, no Brasil é relativamente comum que adolescentes tenham o hábito de consumir bebidas alcoólicas. A droga é promovida como uma substância que relaxa e auxilia em situações sociais. Em termos técnicos da psicologia cognitivo-comportamental, a ideia do álcool como remédio coringa para os problemas existenciais é uma crença nuclear. Crenças nucleares são fundamentos centrais, ideias sobre si, os outros e o mundo tão enraizadas que dão origem a padrões cognitivos comportamentais. É bem possível que você não se lembre da primeira vez que leu "beba com moderação" no rótulo de uma bebida, ou do dia que te ensinaram a beber socialmente, apenas o suficiente para ficar alegre. Em Druk, os personagens tentam validar a crença de que é possível beber com moderação sem prejuízos, com uma pesquisa que, como eu falei na primeira análise, não é confiável. Todavia, é comum que utilizemos pesquisas ou opiniões para endossar uma crença nuclear. Você já deve ter ouvido falar sobre um fenômeno chamado viés de confirmação, que se refere à tendência humana de buscar, interpretar e validar as próprias crenças e preconceitos, ignorando evidências contrárias à base argumentativa. Talvez você, assim como eu, tenha ficado feliz ao descobrir uma pesquisa amplamente noticiada pelos veículos midiáticos que revela os benefícios cardiovasculares de tomar uma taça de vinho por dia. Ou quem sabe, assim como eu, você também tenha dado risada dessa foto que coloca em perspectiva a insignificância humana e que crises existenciais justificariam um copo de cerveja. Em essência, nossa percepção é seletiva e baseada nessas crenças nucleares. Em Druk, o protagonista Martin, interpretado por Mads Mikkelsen, se percebe como uma pessoa melhor quando está sob influência de álcool. Ele se sente como um professor mais capacitado e também em posição de salvar o seu casamento. Crenças intermediárias e pressupostos subjacentes. Conectadas às nucleares, crenças intermediárias são pensamentos mais específicos que se manifestam no dia a dia da pessoa. Um tipo específico de crença intermediária é comum quando o assunto é consumo de bebidas alcoólicas. Trata-se de pressupostos adjacentes. Esses pressupostos são pensamentos que levam imediatamente a comportamentos impensados. Os pressupostos são facilmente identificados, já que são acompanhados de estruturas parecidas. Geralmente é um argumento conectado a uma justificativa. Por exemplo, o uso da estrutura se então. Se beber moderadamente vai me fazer trabalhar melhor, então por que não unir o útil ao agradável? Se todos vamos morrer um dia, então por que não aproveitar o momento e beber uma cerveja agora? A utilização do já então também é comum. Já que trabalho tanto, então mereço gastar meu dinheiro com bebidas e diversão. Já que todos estão bebendo, será estranho se eu não beber. A expressão devo também é frequentemente encontrada nos pressupostos subjacentes. Devo beber um pouquinho para que as pessoas me achem mais divertido. Eu deveria beber mais para conseguir conversar com as pessoas com as quais tenho intenções românticas. Perceba que esses pressupostos são pensamentos que levam a justificativas de determinados comportamentos. Os pressupostos subjacentes dos personagens de Druk são relacionados à pesquisa. Se existe um ponto de ignição do álcool em que eu posso ser mais produtivo, então farei um experimento para encontrar esse efeito benéfico da substância. Ou, se meus amigos estão fazendo o experimento e também bebendo durante o trabalho, então também me sinto confortável em fazer o mesmo e colaborar com o experimento. Perceba que esses pressupostos são muito comuns não apenas em situações relacionadas ao álcool, mas em diversas outras áreas da vida profissional. A psicoterapia cognitivo-comportamental é uma ferramenta muito eficiente para lidar com esses problemas. Como essa é minha abordagem terapêutica, deixarei meu e-mail disponível na descrição para os interessados em fazer a psicoterapia online comigo. Pensamentos automáticos.
Pensamentos automáticos são as ervas daninhas cognitivas e hierarquicamente se encontram mais na superfície em relação às crenças intermediárias e nucleares. Trata-se de pensamentos rápidos e involuntários e surgem de forma reativa a determinadas situações. Eis alguns pensamentos automáticos comuns em relação ao álcool. Dia perfeito para uma cervejinha. Agora só quero me desligar. Amanhã a Deus pertence. Preciso de um incentivo para me divertir. Eu mereço. Bora tomar uma. Perceba que, diferente dos intermediários, os pensamentos automáticos são reativos, instantâneos. O final de Druck pode ser interpretado como a representação máxima dos pensamentos automáticos. Carpe diem, aproveite o dia. Mesmo após ter chegado ao fundo do poço e perder o amigo Tommy devido ao álcool, o professor cede ao impulso de beber com os alunos. Afinal, tá no inferno, abraço o capeta. Distorções cognitivas. As chamadas distorções cognitivas categorizam todos os níveis de pensamento que expliquei até aqui. Em análises anteriores já abordei a distorção da catastrofização, que basicamente ocorre quando o indivíduo pensa no pior cenário possível, acreditando na concretização de tal pensamento. Todavia, em Druck encontramos a versão contrária dessa distorção, chamada de catastrofização limitada, uma linha de raciocínio no qual o indivíduo subestima e minimiza as ações que podem ser prejudiciais. No caso, os personagens de Druck minimizam as consequências negativas do uso do álcool, mesmo sabendo de seu evidente potencial catastrófico. Eles não apenas subestimam o álcool, como também o associam ao prazer e ao sucesso profissional, uma distorção cognitiva chamada generalização excessiva. No filme tem um exemplo muito claro dessa distorção. Martin é aficionado pelo escritor Ernest Hemingway e o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, figuras conhecidas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Em suas aulas, ele argumenta que o consumo desenfreado de álcool está diretamente relacionado à genialidade. Fazer tal relação nada mais é do que cair na armadilha da generalização excessiva. Aliás, se você quiser saber mais sobre a influência do cinema no consumo de bebidas alcoólicas, vou deixar no card um vídeo que explora esse tema. Minha experiência e como foi reassistir a Druck tendo parado de beber. Conforme prometido, eu vou falar quais eram as minhas crenças quando eu utilizava álcool e quais foram minhas percepções em reassistir ao filme agora. Sempre justifiquei o meu hábito com a ideia de que eu bebia de maneira equilibrada, portanto não tinha problema. Minha crença nuclear principal, portanto, era de que era possível beber com moderação, e meus pressupostos eram mais ou menos assim. Se eu consigo me controlar e me comporto bem, então tudo bem eu beber. Se eu beber só cerveja, eu consigo me manter estável. Assim como no filme, o problema era que a minha frequência começou a aumentar. Eu bebia cerveja às sextas e sábados, e depois eu comecei a beber aos domingos, quando tinha jogo da NFL. Quando eu consumia álcool, notava um humor levemente desanimado nos dias seguintes. Eu chamo esse estado de ressaca imperceptível, porque ela não é tão evidente quanto a ressaca convencional, e você só a percebe depois que passa um tempo sem beber. Hoje, sempre que tem uma festa ou um jogo, bebo essas bebidas não alcoólicas, e elas me servem muito bem, além de eu me sentir mais disposto de maneira geral. Enfim, parar com o álcool melhorou em muito minha qualidade de vida, e reassistir a Druck me fez ter certeza que a decisão foi mais do que acertada. E se você aprecia meu conteúdo e quer ter acesso a podcasts e textos exclusivos, eu quero te fazer um convite para conhecer minha página no Apoia-se. No último podcast eu falei sobre Celeste, um game que aborda com profundidade o tema da saúde mental. O link está na descrição e eu agradeço a todos que quiserem e puderem me apoiar. Agora, eu quero saber quais são as suas crenças sobre a utilização do álcool. Deixa aí nos comentários. Além disso, deixa o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.